Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente vai falar hoje sobre o Nepal. Algumas coisas que tá acontecendo, Big Techs, revoltas. Meu Deus, as Big Techs estão manipulando o povo do Nepal. Não é isso. Não é isso, mas eles têm a ver com o estopim, pelo menos. Mas a gente vai falar um pouco mais, não deixe de se inscrever. Muito obrigado. Eu vou colocar algumas imagens do que tá acontecendo lá. Mas é um pouco mais profundo do que as Big Techs e algo que a gente tem que pensar. Como regularizar as Big Techs? É preciso regularizar as Big Techs? Do jeito que o Nepal fez, está errado e a gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta. Vamos lá. O Nepal é um país que a democracia lá ela é recente. Desde 1996 até 2006, 20 aninhos, o Nepal passou por uma guerra civil. Antes era uma monarquia, e aí passou-se, a partir de 96, para pedir a democracia. Nessa brincadeira, morreu 17 mil pessoas, de 1996 a 2006. Em 2008, foi feita a Assembleia Constituinte e em 2015 começou a vigorar a nova Constituição. Então, o Nepal é um país democrático desde 2015. Lógico, um país democrático, só que diferente do nosso presidencialismo, um parlamentarismo, como é na Inglaterra. É um país parlamentarista, com um primeiro-ministro, com um presidente, igualzinho à Inglaterra, à França, e um Estado laico. Até aí é uma coisa que a gente acha normal. Tudo bem, demorou anos, teve guerras, então o país está tentando sair dessa época sombria, dessa época que raramente se tem investimento externo, que as indústrias praticamente são sucateadas. Então isso tudo é uma base do Nepal muito recente. 10 anos, é muito recente. Pois bem, o que acontece? Em 2020 e 2021, existiram diversas crises no Nepal, política, que teve desfecho com ações judiciais, que corroeu a democracia deles, que já não era muito sólida. Tinham apenas 5, 6 anos quando isso tudo aconteceu. Crises de corrupção, e isso corroeu a democracia deles, assim como os ataques lá de 2013, dos Black Blocs, da tarifa do ônibus. Foi o estopim, a tarifa do ônibus, mas não era só o estopim, era a corrupção que tinha no país, a indignação. E lá, isso aconteceu em 2020 e 2021. E aí o que acontece? Foram se passando o tempo, o Nepal não produz muitos empregos de qualidade, pelo contrário, produz subempregos, empregos informais. O dinheiro não é aquelas coisas para esses empregos, assim como no Brasil, os empregos informais normalmente são mais precários, recebem menos. E aí, os jovens do Nepal continuaram estudando e se formando. E quando saíam da faculdade, já com a visão do mundo digital, já com a globalização das imagens, da conversa através da internet, eles viam que ali não ia ter futuro para eles. Então o que eles pegaram e fizeram? Começaram a sair do país. E com a saída do país, começaram a ter empregos em outros lugares. E acabaram mandando muito dinheiro para dentro do país para ajudar seus familiares, para ajudar outros amigos. Isso representa hoje 30% do dinheiro que entra no Nepal. É um valor de dinheiro muito grande. E essas pessoas se comunicam através de redes sociais, porque ninguém vai pegar mais o telefone, pagar uma chamada internacional, que deve ser, nem sei quanto é hoje, mas há 10 anos atrás era um valor assim, 1 minuto, coisa de 70, 80 reais. Imagine hoje em dia. Então ninguém mais vai fazer uma ligação internacional. A galera vai usar a internet. Muito mais fácil, na palma da mão, através de um aplicativo de conversa, o WhatsApp, o Instagram, enfim, qualquer aplicativo de conversa. E
Isso é a visão do jovem nepalês, porque ele não tem perspectiva ali, ele não tem muito para onde ir. O governo, por outro lado, resolveu regulamentar as redes sociais. Pois bem, e aqui entra a lição que nós podemos aprender. O governo nepalês, 2023-2024, baniu o TikTok do Nepal, e o TikTok foi lá e se adequou às regras do Nepal. Isso em 2023 e 2024. O Nepal tem a sua rede social própria do país. Então, qual era a regulamentação que eles queriam? Eles queriam uma regulamentação que até concordo que a gente precisa discutir. Pelo menos a principal delas era que se identificasse as pessoas na rede social. Como? Bom, você tem seu RG. Então, você iria criar uma conta no YouTube, você teria que mandar seu RG pro YouTube e falar, ah, tá, o Luiz existe. Você ia criar uma conta no Instagram, enfim, mandaria seu RG lá. Eu tô aqui colocando RG, lógico, no Nepal é outro documento. Poderia ser o CPF, poderia ser o passaporte, poderia ser, enfim, qualquer documento que o identificasse. E aí, as contas teriam que ser personalizadas, né? Cada um teria a sua, não teria como você postar alguma coisa na rede social sem que fosse rastreado até você, dono da conta. Lógico, isso é ruim para as Big Techs porque diminuiria muito as contas, né? Como é que ficaria a conta de empresa? Como é que ficaria as milhares de contas que as pessoas têm? Uma série de complicações e difícil das empresas resolverem agora. Como é que ia juntar as contas hoje que já existem? Bom, enfim. E as empresas não querem, as Big Techs não querem. Mas nesse caso em específico, as Big Techs, elas não falaram nada. Nesse caso em específico, as Big Techs não tiveram tempo de falarem nada. Porque o governo nepalês, e aí vem o erro, ele simplesmente tirou elas do ar. Aqui no Brasil a gente já viu isso acontecer. E tirou todas as redes do ar que não estavam, né, de acordo com os regulamentos que eles queriam. Que nesse caso é o TikTok e a rede própria deles do país. As únicas duas que ficaram de pé. Isso foi o estopim. O estopim de uma população jovem, sem visão de futuro de crescer no país, e que teve os seus direitos retirados do dia para a noite, porque sim. Porque essa conversa não existiu. Porque essa conversa de regulamentação não foi clara. Porque retiraram até mesmo a forma com que eles falam com pessoas que estão fora do país e mandam dinheiro para eles. De um jeito ou de outro. Que mandam dinheiro para as famílias. Que mandam remessas de dinheiro para mantê-los vivos, consumindo e procurando uma vida melhor. Esse foi o estopim. Nesse quesito em especial, as redes sociais, elas não tiveram participação direta como Big Tech. Pelo contrário, elas ajudam a que o dinheiro de pessoas que trabalham fora do Nepal e têm família lá dentro entrasse no país. E o governo caiu por conta disso. A revolta desses jovens. O Nepal precisava disso agora? Não. A política do Nepal podia ser mais, com certeza, pensando no futuro, sem oprimir ou tentar tirar direitos das pessoas? Podia. Mas aí o governante não queria. Não queria dar o tempo da maturação da ideia. Não queria dar o tempo das ruas se manifestarem. E obrigou a sua vontade. Nisso, o governo caiu. Mas o governo caiu e como ficou? Ficou com algumas mortes. Muitos políticos saíram do país por helicópteros do exército, outros foram pegos em praça pública e feito diversas coisas. Mas a raiva era tanta assim dos políticos? Não, a raiva era dos filhos dos políticos. Os filhos que ostentavam o poder, os filhos que ostentavam o dinheiro, os filhos dos ministros que usavam as redes sociais para ostentar. E aí as redes sociais entram de novo. As redes sociais serviram tanto como estopim, ou o primeiro motivo, claro, para saírem
às ruas, porque viam seus líderes e seus filhos esbanjando dinheiro e eles na pobreza, dependendo das redes sociais para receber dinheiro de pessoas que estavam trabalhando fora do país. Então, nesse caso, as redes sociais estão intrinsecamente ligadas a todos os tipos de ações, tanto a revolta por ver pessoas do governo ricas e esbanjando dinheiro, filhos deles, né, ricos, esbanjando dinheiro, e lógico, a corrupção muito alta no Nepal, isso é dito em diversos relatórios internacionais, quanto os escândalos de 2020 e 2021 que foram estourar agora em 2025, tudo isso, essas angústias que a população vem tendo por não ter uma expectativa de vida, não ver uma solução para o país, estoura com a retirada das redes sociais. Assim como em 2013, no Brasil, tivemos diversas manifestações. Na Paulista eram números gigantes que acabavam saindo do controle, porque afinal de contas, ali no Nepal, como aqui na Paulista, não tem um líder, não tem uma pauta fixa. Cada um tem a sua indignação, cada um tem a sua reclamação, cada um tem a sua visão do mundo, do que está acontecendo, cada um pega num calo. Eu recebia dinheiro, eu não estou conseguindo receber porque eu não consigo falar com meu parente que está lá fora. Isso foi estupim. O governo voltou atrás, não teve jeito, porque afinal de contas aí o fogo já tinha sido aceso e fogo morro acima, né? Vamos pegar os líderes que estão lá no poder, porque aí essa indignação vira uma coisa orgânica e ela se autoalimenta, porque cada um tem uma indignação diferente. Isso é o que nós podemos aprender com o Nepal. Não, as redes sociais não são deuses que não servem a nenhum tipo de regra. Sim, elas têm que ter regras, e essas regras vão surgir ao longo do tempo, mas essas regras têm que ser construídas com a sociedade. As regras têm que ser claras, têm que ser transparentes, têm que ser alinhadas com as expectativas da população. Porque hoje a gente não sabe ao certo o que a rede social pode ou não pode acarretar na democracia. Nós sabemos que ela pode influenciar, nós sabemos que ela pode ajudar, nós sabemos que ela pode entregar informação de qualidade e entregar informação falsa. O problema é até que ponto isso pode acarretar grandes mudanças. Temos o caso do Brexit, temos outros casos. E isso tem que ser conversado muito bem com a sociedade. Porque senão a sociedade encara como o povo do Nepal como uma perda de direitos, uma perda de garantia. E isso acaba virando um estopim para alguma coisa mais complexa e até mesmo perigosa. Hoje o Nepal está sem governo, estão tentando achar um governo de transição. Mais um governo de transição em menos de 20 anos. Isso não é bom para a democracia e para continuar a vida saudável do país. Da última vez que eles fizeram um governo de democracia, demorou quase 7 anos para ele ser concluído. Então, nisso, quem fica no poder é as Forças Armadas. Muito obrigado, você ficou até aqui, deixe o seu like, valeu, se inscreva e tem análise da Carmen Lúcia mais pra frente. Falou!